Olá pessoal, tudo bem? Professor Wagner, iniciando mais uma aula que trata sobre função quadrática, mais especificamente sobre a análise do gráfico de uma função quadrática e a influência do delta nesse gráfico, e tratando também sobre as raízes de uma função, tá bem? Então a questão ela diz o seguinte: qual dos gráficos melhor representa uma função quadrática em que delta é maior do que zero, a soma das raízes é igual a zero e o coeficiente A é maior do que zero? E aí pede para você justificar a sua resposta. Aí nós temos aqui 4 gráficos e vamos ver qual desses gráficos melhor corresponde ao que está sendo proposto lá na questão. Aí vamos analisar por partes, tá? Inicialmente, delta maior do que zero. Nós já vimos que o delta ele influencia diretamente no formato do gráfico de uma função. Na questão do tocante, dele cortar o eixo x num único ponto, em dois pontos distintos, ou não cortar o eixo x. Então, quando o delta ele é maior do que zero, nessa situação aqui, delta maior do que zero, isso significa que a linha do gráfico vai cortar o eixo x em dois pontos distintos, ok? E aí, olhando aqui para o gráfico, nós temos 3 gráficos que representam essa situação, tá? Cortando o eixo x em dois pontos distintos, e temos apenas um gráfico que está cortando num único ponto. Portanto, com o delta aqui maior do que zero, já dá para eu eliminar aqui o gráfico da letra D, porque está cortando num único ponto, então não corresponde a essa realidade. Delta maior do que zero, tem que cortar em dois pontos distintos, ok? A soma das raízes tem que ser igual a zero, né? Então, para a soma das raízes ser igual a zero, então nós temos que ter números opostos, ou seja, eu tenho que ter números com algarismos iguais, né? Mas com sinais opostos. Um tem que ser positivo e outro negativo, tá? Então, olhando aqui para esses 3 gráficos que me restaram, esse gráfico e esse, nós já podemos verificar o seguinte, que eu tenho aqui 2 gráficos que condizem com essa situação, ou seja, eu tenho, as minhas raízes elas têm que ser opostas, têm que ser reais, diferentes e opostas. E aí nessa situação nós temos aqui a letra C e a letra D. A letra A aqui, olha, eu tenho 0 e um valor positivo, portanto, não são números, as raízes não são opostas aqui. Então, dá para eu descartar também o gráfico da letra A. Então, já descartei o gráfico da letra D e descartei aqui o gráfico da letra A. E fiquei aqui com os gráficos da letra B e da letra C. E para a gente determinar qual desses gráficos corresponde a essa situação, nós temos aqui o coeficiente A maior do que zero. Pessoal, se o coeficiente A é maior do que zero, né, quanto ao coeficiente A, ele influencia em 2 questões, né? Se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Quando o coeficiente A é menor do que zero, concavidade para baixo. Se o coeficiente A for maior do que zero, concavidade para cima. Então, aqui nós temos A maior do que zero, ou seja, A positivo, a concavidade tem que ser voltada para cima. Ou seja, agora eu descarto aqui a letra C, o gráfico da letra C. E a opção correta, portanto, vai ser a letra B. Certo? Delta maior do que zero, corta o eixo x em dois pontos distintos, que são os zeros da função, né? A soma igual a zero, as raízes elas têm que ser opostas, né? Somei as duas raízes tem que dar zero, então elas têm que ser opostas. E coeficiente A maior do que zero, com cavidade voltada para cima. Portanto, alternativa correta, letra B. Certo? Aí nós temos aqui a justificativa por escrito, né? Mas já foi comentada aí cada uma dessas justificativas. Vamos lá para uma próxima questão. A próxima questão ela diz o seguinte, em uma partida de futebol, ao ser chutada
por um jogador, a bola descreveu, até tocar o solo, uma trajetória definida pela função y igual a 4/3 de x menos 1,45 de x ao quadrado, em que y corresponde à altura da bola em relação ao solo, após ter percorrido horizontalmente uma distância x. Observando o esquema e considerando as medidas x e y em metros, a qual distância horizontal do jogador a bola tocou o solo pela primeira vez, certo? Aí nós temos aqui o gráfico que representa essa situação, certo? O ponto que a bola saiu, o trajeto que ela fez, né? E o momento que ela tocou o solo aqui pela primeira vez, tá? Aí, como nós vimos lá no texto, o y representa aqui a altura e o x ele representa a distância percorrida pela bola. O que é que nós temos que observar aqui? Olha, primeiro, a função que representa essa situação é uma função quadrática, né? E o trajeto, olhando aqui para o gráfico, o percurso que a bola fez, o trajeto que ela fez, ó, descreve uma parábola, certo? E essa parábola, ela toca o solo em dois momentos. No momento que a bola sai do solo, né? E um outro momento que ela toca aqui pela primeira vez. Esses momentos aqui, olha, são os zeros da função, certo? Ó. E aí, um dos zeros eu já conheço, ó, que é o próprio zero. E aí, para me determinar a distância, ó, vai ser quem? Ó? O outro zero da função, certo? Então, se eu quero determinar a distância percorrida pela bola, do momento que ela sai do solo até tocar o solo pela primeira vez, eu tenho que determinar os zeros dessa função. Então, vou ter que fazer isso, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui a função, y é igual a 4/3 de x menos 1,45 de x ao quadrado. Se eu vou precisar determinar os zeros dessa função, né, eu torno essa função aqui numa equação, né, substituindo o y aqui, ó, por zero, certo? Porque se eu quero determinar os zeros da função, é exatamente determinar os valores de x no instante em que o y é igual a zero, tá certo? Que aí é no instante em que o gráfico toca o eixo x, certo? E aí para isso não pode ter altura, ou seja, o y tem que ser igual a zero. Observando aqui que ficou uma equação do segundo grau incompleta, né? Aqui nós temos c é igual a zero, portanto ela é incompleta. Ó, nós temos aqui, ó, o valor de a, porque fica aqui do lado x ao quadrado, e aqui nós temos o valor de b, certo? Fica do lado x. O c ele não está aparecendo, portanto ele é igual a zero, certo? Como essa equação aqui ela é incompleta, eu posso usar a fórmula resolutiva, que é a famosa fórmula de Bhaskara, ou posso resolver de uma fórmula pela fatoração, que é uma maneira mais rápida de fazer, tá bom? Então, se quem quiser fazer pela fórmula resolutiva ou por soma e produto, vai fazer, só que vai ter mais trabalho do que esse modo que eu vou resolver aqui, tá bom? Mas vai encontrar a mesma solução. Então, como aqui, observando esses dois termos, tá? Eu observo que eu tenho aqui, olha, um fator comum entre esses dois termos, ó. Percebam que o x aparece aqui, nesse termo, e aparece aqui também nesse outro termo. Portanto, esse x ele é fator comum entre esses dois termos. Então, quando você tem uma equação do segundo grau incompleta, em que c é igual a zero, dá para você encontrar o fator comum entre esses dois termos. O que é que você vai fazer? Pega e coloca o fator comum em evidência, certo? E, entre parênteses, você vai colocar os fatores que, quando você multiplicar o fator comum por ele, volte aqui para a equação. Então, aqui você vai fatorar essa equação do segundo grau, tá? Observe que essa equação, é a mesma, só que agora está na forma fatorada. Percebam que quando eu multiplico o x por cada um desses elementos, volta exatamente para essa equação, ó. Então, se eu multiplicar x vezes 4/3, eu vou obter quem? 4/3 de x. Se eu multiplicar x vezes menos 1,45 de x, eu vou obter quem? Menos 1,45 de x ao quadrado. Ó. X vezes x, x ao quadrado aqui. Ok? Então, essa expressão é essa mesma expressão aqui. Só que agora
ela está na forma fatorada. O que é que eu vou fazer, ó? Vou separar em partes aqui, ó. Eu vou trabalhar com essa parte, né? E vou trabalhar com essa outra parte separadamente, igualando cada uma dessas partes, ó, a zero, certo? Então, o que é que eu faço, ó? Eu pego aqui, ó, x igual a zero. Então, x igual a zero. Então, aqui eu já tenho uma das respostas, ó. X é igual a zero, né? É uma das raízes lá. E agora eu vou encontrar outra raiz. Para encontrar outra raiz, eu vou pegar essa parte aqui que está entre parênteses e vou igualar ela a zero também. Então, eu peguei, ó, 4 terços menos 1,45 avos de x, que é igual a zero. Como aqui ficou uma equaçãozinha do primeiro grau, o que é que eu vou fazer? Ó, esse termo que é independente, eu vou jogar ele aqui para o segundo membro. Então, eu conservei aqui, ó, menos 1,45 avos de x, que vai ser igual. Aqui eu tinha mais 4 terços, ele veio para o segundo membro, menos 4 terços. E aqui você pode transferir esse termo dividindo aqui, ou já pode resolver aqui pela uma regra de 3 simples, ó. Como aqui vai ser uma regra de 3 simples, que eu vou promover a multiplicação, eu sou obrigado a fazer jogo de sinais, ó. Menos com menos vai ficar mais. E agora é só multiplicar em x aqui, ó. Eu multiplico esse por esse e esse por esse, tá bom? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então eu tenho, ó, 45 vezes 4 vai dar 180 e 1 vezes 3 dá 3. E agora é só pegar, ó, 180 dividido por 3 dá 60. Ou seja, o meu outro zero da função é 60. E nesse caso vai ser a distância percorrida pela bola, 60 metros. Ou seja, do momento que ela sai, ó, que era uma das raízes 0 a 0, foi uma das raízes que nós encontramos. E a outra raiz, ó, vai ser quem, ó? 60 metros, beleza? Então, quem é que são as raízes? 0 e 60, tá certo? Ó, tá aqui, ó, 0 e 60. É isso aí, pessoal. Então, por hoje é só. Espero que tenham compreendido. E se ela lhe ajudou essa aula, você compartilha com outro colega para ajudar outros colegas também. Ok? Um abraço e até a próxima.